No último vídeo nós falamos sobre lançar a rede de novo. E tem pessoas que sim, continuam lançando a rede, porém ainda não vendo os resultados esperados. E o problema aqui, sabe qual que é? Que não é por falta de esforço que você não está vendo o resultado, mas é que você está lançando as redes, você está se esforçando, porém ainda do seu jeito e não do jeito de Deus. No vídeo de hoje, dando sequência ao último vídeo, nós vamos abordar exatamente a respeito disso, que não é apenas esforço, é obediência à palavra de Deus. Então vamos juntos, pois eu não tenho dúvidas de que você vai ser muito confrontado, porém vai ser libertador. Vamos junto? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paulinho aqui de volta, né? Essa semana agora tivemos poucos contratempos, né? Foi realmente uma semana bem atípica, muito trabalho por aqui, graças a Deus. Devido a isso não conseguimos gravar periodicamente, mas aqui estamos de volta. E antes de entrarmos no tema do nosso vídeo propriamente, eu quero sim reforçar, né, que ainda você pode se tornar um apoiador, um patrocinador, uma patrocinadora desse canal. Ok? O link fica na descrição e você tem diversos benefícios, como acesso antecipadamente a todos os vídeos, você tem pins, você tem uma série de benefícios lá, sendo que o maior deles é de fato, né, se tornar participante e apoiador para que essa mensagem aqui alcance mais vidas. Eu acho que isso não tem preço, né? Então é isso. Tá bom? Se sentir no coração e se você acha que é o seu momento para isso, para ir um pouco mais fundo nessa nossa parceria por aqui, clique no link lá e torne-se um membro ativo, patrocinador e apoiador desse canal. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos para o vídeo. Pessoal, se você está chegando por aqui agora e caiu de paraquedas, ao final desse vídeo aqui você volta lá no vídeo anterior e assiste ao vídeo anterior, porque vai te dar um contexto maior, vai te dar uma base maior de entendimento. Porque o que acontece é o seguinte: no vídeo anterior eu te ensinei a lançar a rede, ok? Porém, de fato, queridos, vocês vão ver que verdadeiramente tem pessoas que continuam lançando as redes, porém ainda não obtendo resultado. E quando isso acontece, você vai culpar os céus, você vai culpar a Deus, você vai se culpar, você vai, né, apontar um monte de situações, sabe, por conta dos resultados que você não tem obtido. Mas nesse vídeo aqui eu quero te confrontar quanto a algumas coisas, porque eu não sei vocês, mas eu tenho muito para mim, tá? Que o confronto, ele muitas vezes pode nos tirar, né, de uma zona ali de conforto, mas por outro lado ele é muito libertador, entende? Então nesse vídeo de hoje nós vamos por essa linha, queridos. Não sai não, fica comigo, porque eu tenho certeza que vai virar muitas chaves aí para você. Vamos junto então? No vídeo de hoje eu quero dar sequência, sabe, alguns entendimentos a respeito da pesca maravilhosa, né, de Pedro, lá no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 5, porque vocês vão ver que Pedro, né, após mesmo uma noite toda, sabe, tendo labutado, tendo trabalhado e não tendo obtido resultado algum, após uma palavra de direcionamento, né, de Jesus a ele, o que ele disse? Senhor, mestre, já lancei a rede a noite toda, mas segundo a sua palavra eu farei de novo. Então vocês vão ver, queridos, que Pedro ele só viveu o milagre depois de uma obediência. Tem gente, e de repente esse seja o seu caso, o seu ponto, a sua condição e situação, que está sim lançando a rede. Não é por falta de trabalho, não é por falta de esforço. Pessoas que lançam a rede diariamente, lançam as redes mensalmente, anualmente, a todo tempo estão lançando as redes, mas ainda assim não estão vendo os milagres. Sabe por quê? Porque o fator aqui não é apenas o lançar as redes, é o lançar as redes no tempo do Senhor, na maneira do Senhor, em obediência ao Senhor. O texto bíblico vai nos dizer que Pedro passou a noite toda lançando as redes, queridos, e não obteve resultado. Então logo a gente enxerga, né? Não é preciso ser um cientista para reconhecer isso aqui, queridos. Não é o simples fato de você lançar a rede, é lançar as redes exatamente no lugar em que o Senhor mandou. Mas Paulinho, o que esse lugar quer dizer? Quer dizer exatamente obediência ao Senhor. Porque às vezes você está lançando, queridos, aonde você acha que é o lugar correto, aonde você acha que Deus te mandou, quando na verdade
né? Deus até pode ter dado um direcionamento a você, mas não nesse lugar, não dessa forma, entende? Muitas pessoas confundem a voz de Deus, muitas pessoas nem sabem discernir a voz do Senhor e acham que estão lançando as redes em obediência ao Senhor, entende? Então, queridos, assim, tem gente que trabalha muito, né? O lançar as redes aqui, vamos entender como trabalho, né? Logo a gente enxerga e entende que tem pessoas que trabalham muito, mas obedecem pouco, por isso não vê o resultado. E esforço, trabalho, sabe, sem obediência, sem direção, gera o quê? Gera frustração, porque não é resultado. Eu sei o que é isso, você trabalhar e não ter o resultado que você gostaria. Isso é frustrante, queridos. Mas infelizmente é a realidade de muitas pessoas ainda hoje. Por quê? Porque estão trabalhando muito, mas obedecendo pouco. Agora, vamos ser bem sinceros aqui, queridos. Quantas coisas na sua vida, na sua jornada, você já começou sendo que Deus não te pediu? Quantas decisões e atitudes importantes você já tomou na sua vida sem ter um direcionamento da parte de Deus? Quantos relacionamentos você já começou sem procurar saber se era de Deus ou não? Quantos negócios você, não, isso aqui vai dar certo, você foi lá e empreendeu sem buscar, né, o direcionamento da parte do Senhor, sem saber a opinião de Deus? Quantas mudanças na sua vida, não vou mudar porque, sabe? E aí depois, quando as coisas não acontecem, né, como você gostaria, na maioria das vezes a gente vai ainda culpar Deus. Por aqui nós trabalhamos, né, com pessoas, diretamente a gente lidar com pessoas, né? Eu tenho uma rede de células, né, sabe, com famílias, a gente lidar com pessoas, e é muito comum, queridos, as pessoas virem até nós buscar orientações, sabe? Paulinho, o que você acha? Eu faço ou não faço? Eu não posso decidir por vocês, eu não posso decidir pelas pessoas. Na maioria das vezes, sabe, eu procuro, né, eu busco, sabe, ter orientação da parte de Deus, né? Mas eu não posso te dizer o que é certo e o que é errado. Na maioria das vezes, o que eu vou orientar, busca direcionamento ao Senhor. Olha, na minha visão, isso aqui, sabe, pode acontecer isso. Eu acho que essa aqui é a decisão mais certa e tal, mas não dependa da minha palavra, dependa da palavra do Senhor. É isso que eu falo, é isso que nós, né, na posição de líderes, de discipuladores, nós falamos, nós orientamos para as pessoas. Mas vocês vão ver que na maioria das vezes, as pessoas se sentem mais confortáveis em buscar direcionamento de pessoas, né, de lideranças. E olha que eu tô falando isso na condição de líder, eu sou um líder, eu lidero pessoas, sabe? Mas mesmo assim eu entendo, né? E eu vejo isso, é mais comum, mais fácil para as pessoas irem depender e buscar direcionamento de pessoas do que depender e buscar direcionamento de Deus, que já está lá no seu amanhã, já está lá no seu futuro, queridos. Ele já te viu lá, ele já sabe o que é melhor para você, mas não. Muitas vezes você prefere ir no YouTube aqui, ó, buscar direção. Vou lá ver o que o Paulinho tem para falar para mim. Não, queridos, eu estou aqui, sabe, apenas, né, meramente como um canal da parte de Deus, sabe, para te fazer pensar, para te orientar de alguma forma, mas a despeito do Paulinho, dependa, busque orientação, direcionamento, busque a palavra do Senhor para a sua vida, porque só Ele sabe o momento certo e o lugar certo em que você precisa, né, lançar as suas redes para obter uma pesca maravilhosa, tá entendendo? E aí então, né, a gente vai ver que muitas vezes você tá cansado, né? Poxa, Paulinho, você falando foi duro agora e tal. Não é que essa questão de ser duro, não. É como eu falei, é confrontador, eu entendo isso, mas é libertador também. E por conta, sabe, de muitas vezes não buscar o direcionamento, a orientação da parte do Senhor, você cansa. Mas posso ser sincero, queridos, você não está cansado, entendeu, de tentar, de lançar as redes. Você está cansado de tentar do seu jeito. Eu dei esse mesmo exemplo no vídeo passado, né? Se eu falasse com você bem assim, ó, você que está me vendo agora, que tem um sonho, tem um desejo, arde no seu coração, o desejo de ter um canal no YouTube e pregar a palavra de Deus, mas você tem medo, você se acovarda. Se eu falasse com você bem assim,
te desse toda a certeza do mundo, grava o seu primeiro vídeo, liga a câmera e grava, não se preocupa com cenário, com nada disso não. Só grava que você vai bater 1 milhão de seguidores e a sua vida vai mudar através disso aí. Você iria gravar ou não? Eu duvido que você não iria gravar. Entende? Então, você vê que no final das contas você não está cansado de tentar ou de fazer, de lançar as redes. Você tá cansado. Você está cansado e cansada de fazer do seu jeito, porque do seu jeito você não tem obtido os resultados. Essa é a mais pura verdade. E aí eu vou aproveitar aqui o ensejo do vídeo de hoje, porque falaram que no último vídeo eu estava meio devagar, né? Falaram até que eu tinha esquecido de editar o vídeo. Eu amo vocês, pessoal. Eu amo vocês. Vocês são homens, mulheres, né? Que Deus colocou na minha vida para me abençoar. Vocês me abençoam, tá? Isso que eu faço aqui gravando esses vídeos para vocês é só uma forma de retribuir também, né? É ingratidão a Deus, porque eu entendo que esse aqui é um propósito, né? É algo que Ele colocou no meu coração. Mas vocês me abençoam. No último vídeo eu não esqueci de editar não, porque eu tava cansado mesmo. Eu falei para vocês, essa semana foi bem pesada, né? Mas glória a Deus por isso. Mas voltando aqui, Cris, deixa eu te falar uma coisa aqui. Sabe por que também muitas vezes você não tem obtido os resultados? Você vai lá, arruma a bucha, né? Arruma o BO e depois joga para cima lá dos peitos de Deus, para a mão de Deus, achando que Ele vai resolver. E não é assim que acontece. Sabe por quê, Cris? Porque Deus não tem compromisso com planos e projetos que Ele não projetou, que Ele não criou. Aí o que acontece? Você vai lá, cria o problema e vem, joga para cima de Deus, achando que Ele tem a obrigação de resolver. Vocês acham mesmo que é assim que funciona? Não é, queridos. Outro dia uma pessoa veio me perguntar a respeito de jogos, sabe? E eu dei uma orientação, falei, minha irmã, não é isso que Deus tem para vocês. Não é isso. Não vá por esse caminho. Eu acredito que Deus tem outras formas, sabe, de te abençoar financeiramente, não é jogando. Entende? Então, queridos, nós precisamos buscar orientação da parte de Deus, Senhor. É humildade, né? É humildade. Aí você precisamos de humildade. Eu já compartilhei aqui nos nossos vídeos, lá nos primeiros vídeos, sabe? Mas eu quero lembrar aqui de novo. Teve uma fase da minha vida, uma situação que eu e Daisy, né, nós tínhamos viajado para a Argentina, né, estávamos de férias, passamos uma semana em Buenos Aires, muito bom, muito bueno. Eu tô bem descontraído hoje, né? Mas assim, nós fomos, acho que foi a primeira, não, foi a segunda viagem, né, internacional que a gente fez, sabe, num tempo muito bom. E aí nós nos empolgamos um pouco, nós estouramos o cartão e quando nós voltamos a ficha caiu. Aí eu, né, ali quebrando a cabeça, fazendo cálculo, anotando isso e aquilo e tal, eu já tinha feito as contas umas 30 vezes e não fechava, não batia. Sabe, aquilo já tá me dando uma azia assim por dentro. Ah, meu Deus do céu, me tirando a paz. Aí Daisy percebeu, ela virou e falou bem assim, meu amor, você já orou a Deus? Você já apresentou essa situação ao Senhor? E eu ali estressado, querendo resolver, porque é assim que a gente fica, né? E eu falei, não orei nada não, tô aqui fazendo meus cálculos, que me deixa. Falei com ela. Isso era 2014, 2013, né? Nós viajamos, 2014, 2015 foi isso. Aí, voltei lá, tal, e ela foi lá dentro, né, tomou banho, se arrumou, aí virou e falou assim, meu amor, tô indo fazer uma visita, vou lá na casa de Dani, de Jennifer, né, na época, eram as discípulas nossas lá no Brasil. Aí ela virou e falou assim, ó, tô saindo, tá, daqui a pouco eu tô de volta, mas por que você não tira um tempo para orar e apresentar ao Senhor? Mulher sábia, né, mulher sábia, meu Deus, mulher de Provérbios 31. Aí ela saiu, fiquei mais uns 15 minutos lá batendo cabeça, fiz as contas, 9 fora, fiz tudo que vocês pensarem aí, tudo, e nada dava certo. Aí eu cedi, né? Dei o braço a torcer em humildade, ali mesmo no sofá vermelho que nós tínhamos em casa, eu dobrei o joelho. Minhas palavras foram essas, querido Senhor, eu não consigo resolver essa situação. Eu já tentei aqui, já fiz mais de 30 vezes esse cálculo aqui, essa matemática, eu não consigo. Mas eu sei que o Senhor pode me ajudar a resolver isso. Querido, se eu falar aqui para vocês, na mesma hora, é como se uma mão, literalmente, a mão de Deus veio assim, tirou aquele fardo, sabe, sobre mim.
Aí orei, palavras simples assim, levantei. Quando eu levantei, eu não tinha peso nenhum sobre os meus ombros. Perguntinha aqui para vocês acham que as contas foram pagas? Vocês acham que Deus foi lá e passou o cartão de crédito Black? Black não, né? Porque Black é coisa do inimigo, né? Preta é coisa do inimigo. Cartão White celestial, né? Branca é de Deus, né? Assim que a gente pensa. Tô brincando. Vocês acham que Deus foi lá e passou o cartão ilimitado dele lá e pagou minhas contas lá? Porque eu me empolguei lá na Argentina tomando gelato de banana? Sorvete de banana gostoso, gente. Nossa, todo dia eu passava na sorveteria. Ficava perto do hotel. Vocês acham que foi isso que aconteceu? Não, Deus simplesmente tirou aquela preocupação e me deu clareza para me resolver. O que eu pensei ali? Qual foi o direcionamento? Faz assim, ó, prioriza as contas, né, que os juros são maiores, aquelas que não dá para ficar sem. Tipo uma conta de energia, se você não pagar, eles cortam. Então prioriza isso. Tal assim eu fiz, esse foi o direcionamento que não deu. Paguei no outro mês, virou um mês, recebi, virou cartão, aquelas coisas todas, bum, quitamos as contas. Então é isso, queridos, quando eu e você buscamos direcionamento da parte de Deus, é assim que o Senhor vai fazer. Agora, enquanto eu e você ficamos aqui, batendo cabeça de um lado para o outro, a gente só se estressa, passa mal, azia, e não resolve. Então, o convite de Deus para você hoje, através desse vídeo aqui, ainda que descontraído ou não, né, pesado, confrontante, seja lá o que for, whatever, doesn't matter, não importa, o que importa é que Deus está querendo, sabe, te levar para esse lugar de dependência, de busca, de orientação dele, porque ele não apenas sabe, como ele já tem o melhor para sua vida, meu irmão, minha irmã. Tá entendendo? Porque pensa assim, enquanto você está aí insistindo nos seus planos, seus projetos, da sua maneira, né? Deus está insistindo e esperando que você dependa dele, do modo dele, da maneira dele. Tá entendendo? É assim que as coisas começam a virar, assim que o jogo começa a virar, né? As coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Porque assim, tem gente que ora, tem gente que chora, tem gente que jejua, tem gente que sobe monte, desce vale, tem gente que abre negócio, tem gente que grava vídeo, tem gente que faz de tudo, planta bananeira, faz de tudo. Eu também já estive nesse lugar, tá? Só não depende de Deus. Só não depende de Deus, queridos. E eu posso te falar uma coisa aqui, sendo bem sincero com vocês. Fazendo dessa forma, né? In a way, da sua maneira, do seu jeito, do seu caminho, você pode até conseguir algum nível de resultado, entende? Pode, mas é muito cansativo, é muito doloroso. Estou falando isso com vocês porque eu já estive nesse lugar. No meu livro eu falo isso, né? Encare seus maiores medos, né? Viva seus melhores sonhos. Lá eu relato, né? Essa fase, né, difícil da minha vida. Então é por isso que, assim, embora eu esteja falando aqui, sabe, eu sei o que é isso porque eu já estive lá. E teve sim, de fato, uma situação que, né, tudo deu errado para mim, que eu me fechei para Deus, entende? Só que, né, não é porque eu fiz isso que você precisa fazer, não é porque eu errei dessa forma que você precisa errar, né? Você pode aprender com os erros dos outros ou você pode aprender com os seus próprios erros. Qual é a maneira que você quer aprender? Dando as suas próprias cabeçadas na vida? Ou você quer aprender com as cabeçadas que o Paulinho já deu nessa vida? O final você decide. Lembra daquele programa? Então assim, pra gente já caminhar para o encerramento desse vídeo, que eu acho que fiquei esse tempo sem gravar e hoje eu tô falando demais até. Mas vamos lá pra gente caminhar para o encerramento. Voltando aqui à história de Pedro, a situação, a experiência de Pedro, né? Pedro, ele era um pescador nato, queridos, experientíssimo, né? Se é que existe essa palavra. Jesus era o que? O carpinteiro. Mas nem por isso, sabe? Jesus não tinha o controle das circunstâncias, da situação, dos eventos ali. Jesus não sabia, né, o que seria o melhor para o Pedro, que era o pescador. Entende? E Pedro, mesmo sendo pescador, ele decidiu obedecer a palavra de Jesus, a palavra de um carpinteiro. Entende? Porque ele obedeceu, né? Ele desfrutou do maior milagre de pescaria da vida dele.
Então, de repente, você pode olhar, né? Poxa, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que você sabe, né, que você está fazendo. Mas Jesus sabe mais. Você pode saber tudo dessa vida aqui, da sua área aqui, mas Jesus sabe não apenas dessa área, Ele sabe de todo o universo. E Ele sabe o que é melhor para você, meu irmão, minha irmã. Entende? Então o convite hoje aqui é obedecer, não a voz do Paulinho, mas a voz do Senhor para você. O melhor do Senhor para você. Porque assim, você vai ver que no final das contas não é fazer mais. Porque se fosse fazer mais, quem trabalha mais ganharia mais, teria mais resultados na vida, e você já sabe que não é assim. De repente esse seja o seu caso, né? Você trabalha, labuta aí, pega peso, e ainda assim não tem resultados. Então não é fazer mais, é fazer da maneira certa. E qual é a maneira certa de se fazer? É a maneira de Deus. É a maneira de Deus para você. Porque às vezes, né, o que Deus tem para você, Ele não tem para mim, o que tem para mim não tem para você. Você está entendendo? Então, como que eu posso saber disso, Paulinho? Como eu posso saber o que é certo para mim? Vai para Deus. Ele que te fez, Ele tem um manual lá na mão dele lá. Ó. Entende? Ele sabe o que é melhor para você. Né? Agora, de fato, né, verdadeiramente, a gente encerrar aqui. Você pode continuar fazendo, né, se esforçando da sua maneira, ou você pode se alinhar à maneira e ao jeito de Deus. Entende? Sabe por quê? Porque quando você se alinha ao jeito de Deus, até mesmo aquilo que não funcionava, que não dava certo, começa a funcionar, começa a dar certo, né? Por quê? Porque Deus, ele sabe o que é melhor para você, Ele tem o melhor para você. Né? A palavra dele vai nos dizer, né? Eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim a que desejas. Presta bem atenção que essa palavra o próprio Deus está falando, o fim é que vocês desejam. Ou seja, você deseja algo bom para a sua vida, Deus sabe a maneira certa disso aí acontecer. E Ele tem esses caminhos, tá? Então é isso. Se essa palavra falou com você, escreve assim, ó. Eu vou me alinhar à maneira de Deus. That's it. Isso basta. Entende? E não apenas, né, você digite, não apenas você comente aqui, né, mas você de fato, nas suas atitudes, suas palavras, você se alinhe à maneira de Deus, porque é o melhor para você nesse tempo, tá bom? Então é isso, fico por aqui, faço voz de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Eu amo vocês, tá bom? Tchau, tchau. Peraí. Rapidamente, só para te lembrar que o link desse meu livro, O Encare Seus Maiores Medos, Viva Seus Melhores Sonhos, estará no primeiro link da descrição desse vídeo, e também o link para a nossa mentoria Desafiando Gigantes. Se você acha que esse é o seu momento de desafiar todos os gigantes que têm te amedrontado, te bloqueado, te impedido de viver todos esses sonhos que Deus já colocou no seu coração, o link também vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo.